Dando continuidade ao módulo 1, trataremos agora das consequências do descumprimento da parceria, da transparência e algumas considerações finais. Na última sessão, estávamos tratando da prestação de contas. E se a prestação de contas da organização da sociedade civil for rejeitada, esta pode interpor recurso em face dessa decisão. Mas se no final das contas a administração pública compreender que esta entidade não executou a parceria na forma em que havia sido especificada no instrumento, ou aplicou os recursos de uma forma inadequada, será determinado o ressarcimento integral dos valores recebidos aos cofres públicos. Ou seja, tudo aquilo que a organização da sociedade civil recebeu durante a execução da parceria deverá ser devolvido. Além disso, a administração pública também poderá aplicar sanções administrativas, como a advertência ou a suspensão temporária de participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com a administração pública, ou a mais severa de todas, que é a declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato. Mas repare, tanto a segunda quanto a terceira penalidade afasta a possibilidade da organização da sociedade civil participar novamente de chamamentos públicos, ou seja, de firmar parcerias com o poder público. Essas penalidades são, portanto, bastante severas. Tudo isso sem prejuízo da fiscalização de outros órgãos públicos, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Corregedoria Geral da União, em se tratando de recebimentos de recursos federais. Além disso, esse controle também pode ser exercido pelo próprio cidadão. Essa nova ideia de controle mais amplo, inclusive inserindo o cidadão, é viabilizado pela transparência que a lei estabeleceu como fundamento desse regime. A lei determina que todas as parcerias e todos os planos de trabalho sejam divulgados nos sites da organização da sociedade civil e da administração pública. Esse controle, esse amplo controle, é viabilizado pela transparência que a lei estabeleceu como fundamento desse regime. A lei determina que todos os instrumentos de parceria e que todos os planos de trabalho sejam divulgados na internet pela administração pública e no site da organização da sociedade civil. O objetivo é permitir um amplo conhecimento dos projetos que estão sendo realizados e como os recursos estão sendo aplicados, como os recursos públicos estão sendo gastos. Confira no manual quais são os elementos e as informações que devem estar divulgadas no site eletrônico da organização da sociedade civil. Outra questão também bem importante tratada pela lei, que vinha sendo objeto de discussão, era em até que ponto as organizações da sociedade civil deveriam submeter as suas contratações à realização de licitação pública, seja na forma da Lei 8.666, seja na forma de regulamentos próprios e mais concisos e mais aplicáveis a essas entidades. E a grande vantagem da lei é que ela pacificou e essas entidades não estão mais submetidas às licitações. Mas atenção! Ao mesmo tempo em que essas entidades não devem licitar, devem desenvolver formas de controle que lhe permitam demonstrar que o preço que está pagando pelo bem ou pelo serviço é condizente com os valores do mercado. Nesse meio, a gente usa bastante a expressão vantajosidade da contratação, que será uma condição exigida
de todas as organizações da sociedade civil. Por isso, todos esses documentos e notas devem ser guardados para que se possa posteriormente demonstrar a vantajosidade das contratações que vêm sendo realizadas. Bem, em linhas gerais, pode-se concluir que o chamado marco regulatório das organizações da sociedade civil, ou seja, a Lei 13.019, trouxe muitas inovações no relacionamento entre estas entidades e o poder público. É uma norma muito sofisticada e que é amparada na tendência de um amplo controle sobre os recursos públicos, o que deve ser realmente efetivado, de modo que se possa alcançar uma sociedade mais justa pela melhor gestão dos escassos recursos públicos. A lei deve ser aplicada a todas as organizações da sociedade civil, independente da sua estrutura, do seu tamanho, do seu formato, e algumas podem ser bem frágeis quando se relacionam com a burocracia. A lei é realmente sofisticada, exige um grau bem complexo de gestão e de controle, com o envolvimento de vários agentes da administração e várias estruturas de governança. Portanto, a lei é um desafio tanto para as organizações da sociedade civil quanto para a administração pública. E por isso, a importância do treinamento e da capacitação de todos. Por isso, aproveitem o curso ao máximo e com essas palavras agradeço a atenção de todos e desejo muito boa sorte.